Vamos agora para o nosso top 5 de atacantes. Pedi ao Lucão para que fizesse uma lista com 5 centroavantes, porque é a maior carência aí dentro do setor ofensivo do América. Para quem está vendo ao vivo, já falamos aqui de defensores, já falamos de meio-campistas. Para quem está acompanhando os cortes aqui do canal, é só procurar, porque vão entrar também o top 5 de defensores e também de meio-campistas. Bora lá para os atacantes, que é a parte que a galera mais gosta. Então eu fiz igual o João Kleber aqui, viu, Lucão? Deixei para o final para segurar a audiência, porque a galera tá querendo saber mesmo, é do homem-gol, quem que vai chegar para resolver nosso problema aí de centroavante. Quinta sugestão, jogador também já com experiência no futebol brasileiro, que é o Jonathan Cristaldo, centroavante, 32 anos. Lembrando que para centroavante também, moçada, se eu me lembro bem, a lista tem jogadores com idade mais avançada, mas isso importa menos. Centroavante normalmente tem uma vida útil aí mais longa. No futebol brasileiro mesmo, nós temos vários centroavantes de altíssimo nível, já com 33, 34, 35 anos. Então não se apeguem tanto à questão da idade, porque para centroavante isso não pesa tanto assim. Ele tem 32 anos, é argentino e o último clube, então está livre no mercado, jogou por último no News Old Boys. Fale mais sobre ele, Lucão, jogou no Palmeiras aqui no Brasil. Exatamente, eu acho que muita gente que está acompanhando a gente aí vai se lembrar da passagem dele para o Palmeiras, porque realmente ele foi bem na passagem que ele teve pelo Palmeiras. Eu gosto muito do Cristaldo, até particularmente falando, né? É um centroavante, camisa 9, mas não é aquele 9 paradão, é o 9 que busca abrir pela beirada, assim, ele é o Rodolfo em forma com um plus, sabe? Não é aquele 9 paradão, e ele tem uma coisa, né, diferente do Rodolfo, que quando chega ele põe para dentro e não costuma não perder pênalti. Então, acho que, inclusive, para esse sistema de jogo que a gente joga, né, ele seria uma opção muito interessante. Ele lembra, né, assim, guardadas as devidas proporções, a maneira de jogar, o Gilberto, que estava no Bahia, é aquele 9 móvel, né? Sim. O 9 móvel, a gente fala que não é aquele móvel centralizador, que fica esperando a bola chegar, tipo um Ribamar, etc e tal. Entendi. E tá numa idade ainda bacana e uma experiência de competições sul-americanas de alto nível que é invejável, né? Exatamente. Quarto nome da nossa lista aí de centroavantes é o Harold Preciado. Centroavante, 27 anos, então numa idade excelente aí para ter uma sequência, né? Quando a gente fala em 27, 28, 29 anos, são jogadores que, se vierem pro América e tiverem uma temporada boa, dá pro América fazer contrato por mais 2, 3, 4 anos. É uma situação diferente do que a gente tá experimentando agora com o Zarate, né? Que é sempre contrato de 1 ano e sempre um problema para renovar. Jogadores com 27, 28 anos dá para fazer uma carreira aqui dentro do América. 27 anos, colombiano, e o clube atual, esse tá vinculado, eu quero que você me fale também se seria difícil ou não, porque ele tá no Deportivo Cali. Deportivo Cali, que é um clube de muita expressão lá dentro do futebol colombiano, é um clube que frequenta Sul-Americana e Libertadores praticamente todos os anos. Então, quero entender de você. Preciado tem sido titular lá, ele é prestigiado lá ainda, seria fácil para o América trazer. Antes de falar sobre as qualidades dele dentro de campo, me fale sobre essa questão do vínculo. Como que seria uma possível negociação com ele? O Preciado tinha tudo para a gente achar que ia ser o mais impossível, né? Foi um dos artilheiros, ou se não o artilheiro do campeonato colombiano, campeão colombiano com o Deportivo Cali, do treinador Rafael Dudamel. E aí você falaria, pô, Lucão, um cara desse vai sair do Deportivo Cali e tal. Primeiro, ele não pertence ao Deportivo Cali, ele está emprestado pelo Shenzhen Hen, que é da China, não sei como pronuncia, não, mas ele está emprestado. É do interesse dele, né? Eu acho que o contrato dele acaba no meio do ano. Então é do interesse dele assinar já um acordo de 3 anos. Ele quer vir jogar no Brasil.
Só para deixar claro, Lucão, o contrato dele que termina agora no meio do ano é com o Deportivo Cali ou é com o clube chinês? Os dois. Termina o contrato de empréstimo e o contrato dele com o clube chinês. Bacana. E ele quer vir para o Brasil, mas ele quer um contrato, obviamente, mais longo, e ele quer ir na faixa de $60 mil mês. Então, mas ele quer vir porque ele tem interesse em jogar a Copa do Mundo, e ele entende que se destacando numa Copa Libertadores, chamando atenção no Campeonato Brasileiro, ele tem muito mais possibilidade de ir, porque ele deve acompanhar, por exemplo, o Borja, que mesmo jogando em um clube, né, que estava lá embaixo na tabela, né, conseguia ali fazer seus golzinhos, era sempre lembrado para a seleção colombiana. Sim. Então ele entende que a Liga, né, do Brasil, ela tem muito holofote na América do Sul e poderia facilitar para ele ser chamado para a seleção colombiana. Então agora me fale sobre dentro de campo. Já falamos sobre a questão contratual, agora dentro de campo. Quais as características aí do Preciado? Ele é aquele típico centroavante colombiano. Lembra o estilo do Borja, mas eu acho que ele tem mais velocidade do que o Borja, é mais habilidoso do que o Borja. Assim, seria um achado, viu, Alisson? Esse, para mim, aí seria um achado. É um investimento caro, né? Não é barato. A gente está falando coisa aí de R$400 mil por mês, e a gente sabe que sempre tem a variação do salário ali, né? De acordo com metas e tal, sim, o salário pode ir para mais. Mas, assim, esse para mim chegaria e resolveria o problema de camisa 9 do América. Sim, lembrando... É uma contra... Pode falar, pode terminar. Pode falar, desculpa. Não, pode terminar. Eu queria só trazer um elemento aí para essa nossa discussão de centroavante, que é o seguinte: eu vi entrevistas do Salum dizendo que o América está disposto a gastar um pouco mais com o centroavante, né? Eu vi entrevistas do Salum falando sobre essas escolhas do América, quais posições de carência, onde que o América ia atuar. E eu vi o Salum falando que centroavante estava difícil, mas que o América está disposto a gastar um pouco mais. Então, acredito eu que um salário na casa de uns 250, 300, 350, se bobear até 400 mil, se for o cara para chegar e resolver o problema da camisa 9, que já é um problema que a gente tem há algum tempo e nós precisamos resolver, precisamos trazer um cara que eleve esse nível aí, que tome essa camisa 9 para ele e não deixe dúvidas nenhuma. Se for esse o cara, eu acredito que o América toparia investir um pouco mais. Porque é o seguinte, e o Preciado ainda tem mais um ponto positivo a se pensar na contratação, porque eu não afasto a possibilidade de um ganho financeiro também. Você traz um atacante desse, a gente sabe, se ele fizer um bom brasileiro aí, sair metendo gol, uma boa Libertadores, indo para uma Copa do Mundo, né? E ajudando a Colômbia, às vezes até chegar em fases mais avançadas numa Copa do Mundo, a gente sabe, tanto no mercado interno quanto externo, vão crescer o olho no jogador e você pode ter sim um retorno financeiro. Então, assim, realmente a contratação do Preciado, eu acho que, lógico, toda contratação tem um risco. Se você contratar o Lionel Messi, o Cristiano Ronaldo, ela tem um risco. Os riscos são menores. Eu acho que o Preciado, o risco é bem pequeno de dar errado. Isso aí. Daqui a pouco vamos falar aqui que você está comparando ele com o Messi e com o Cristiano Ronaldo, viu, Lucão? Porque é assim que funciona. É assim que funciona. A interpretação, ela cria asas. Mas bora lá. Terceiro nome aqui da nossa lista de possíveis centroavantes é o Leandro Fernandes. Ele é centroavante, 30 anos de idade, argentino, e o último clube, então, não está vinculado, está livre no mercado. O último clube dele foi o Nacional do Uruguai, ele que também já jogou aqui pelo Internacional, né, Lucão? Jogou pelo Inter, né, no ano retrasado. Se eu não me engano, ele até entrou naquela partida contra a gente aqui no Independência. Ou na ida, não tô me recordando, mas ele era daquele plantel. Não teve uma passagem boa pelo Internacional, mas se reencontrou no Nacional. Foram 32 jogos, né? 10 gols, 2 assistências, então teve uma boa passagem pelo Nacional do Uruguai.
é um jogador experiente, acostumado com a Libertadores, acostumado com o tipo de competição que a gente vai jogar. E realmente, com essa escassez aí no mercado de camisa 9 e os nomes que a gente vê ventilando aí, eu acho que o mercado sul-americano hoje, principalmente para o camisa 9, ele está mais atraente do que o mercado brasileiro, né? A gente vê aí o Ceará fechando com o Zé Roberto, que nem teve uma passagem tão brilhante assim pelo Atlético Goianiense, e fazendo até videozinho para divulgar. A gente vê aí o nome de Wellington Paulista com 38 anos. Então a gente vê que realmente o mercado sul-americano hoje, principalmente para a camisa 9, ele está mais atraente do que o mercado nacional. E o mercado brasileiro muito inflacionado, né? Quando a gente fala de jogadores como o Wellington Paulista, eu me assustei. Confesso que o Wellington Paulista, para ser um reserva de centroavante, eu não acho uma má ideia, não, porque ele tem uma bagagem boa. Mas eu achei que o salário fosse ser na casa ali de uns 50, 60, 70 mil reais. E pelo que dizem, é 200 e lá vai pedrada por mês pro Wellington Paulista com 38 anos. Aí não compensa, tem que fazer aquele peso na balança, né, Lucão? O que você vai gastar... com o que de retorno esse jogador pode te trazer. É muita grana. Com essa grana no mercado sul-americano, não que o mercado sul-americano seja a solução para todos os problemas, viu, gente? Exatamente. Essa nossa live aqui não tem esse intuito, não é essa a ideia. Assim como, por exemplo, quando a gente fala de base, a base não é solução para tudo, não é todo jogador que vai subir da base que vai ser fora da curva, de jeito nenhum. O mercado sul-americano também, se o América trouxer 5 jogadores, vai ter uma média ali de uns 2, 3 que vão dar certo e uns 2, 3 que não vão dar certo. Mas a questão é muito mais de quais riscos se tem disposição para tomar, né, Lucão? O que me impressiona é que o América tem ainda muito receio. Por exemplo, estamos falando aqui do Leandro Fernandes, 30 anos, argentino, Nacional do Uruguai como último clube, vários clubes de renome na carreira aí, bons números de aproveitamento em termos de gols. Nosso primeiro nome, Lucão vai falar mais sobre ele. Aí o América se enche de medo de apostar, de arriscar nesse tipo de jogador, passa 2 semanas, vai lá e contrata o Ribamar. É aí que a coisa não casa, é aí que a coisa não funciona. Toda contratação é um risco, mas precisa se pensar quais riscos se tem disposição de tomar. É melhor tomar um risco de um jogador que vai sim mudar de país, vai ter uma questão de adaptação com a cultura, vai ter uma questão de ficar longe da família, tem toda uma questão aí ao se contratar um jogador sul-americano, que às vezes ela pesa sim, é verdade. Mas aí você deixa de fazer essa aposta para logo depois fazer uma aposta num Ribamar, por exemplo, como a gente fez, num Léo Passos, como a gente já fez. Aí complica, num Krigor, aí complica porque dá para entender que na prática não existe esse critério todo, tá havendo uma diferença aí entre os critérios, né? Mas bora lá, vamos seguir para não ficar muito extenso. Você falou uma coisa legal aí, citou a coisa do Wellington Paulista. Eu até de princípio também, a gente até conversou, né? Eu fui muito taxativo, não, tal, que... Mas e depois eu parei para analisar e eu acho que eu até penso como você hoje, sabe, Alisson? Eu tenho muito disso. Eu sou muito ali no calor da coisa e depois você para analisar. Não é o nome que eu queria, isso eu vou falar. Agora, se vier também, eu acho que o Salum pensa como você, sabe? Se vier, ele não vai vir só ele. Se vier o Wellington Paulista, com certeza, isso aí você pode ter certeza, vai vir outro nome. E eu acho, o meu único medo, né, é o seguinte, é porque realmente o mercado está difícil demais e vai demonstrar um certo fracasso na busca pelo camisa 9, né, já que ele não seria o camisa 9 ideal. Mas eu acho que, por exemplo, o América precisa de um camisa 9 para pré-Libertadores. Sim. Tem que chegar esse camisa 9. Sim. E a gente sabe que ele chegando, ele joga. Entendeu? Ele é um cara que vai chegar e vai jogar tal. E a pré-Libertadores, obviamente, não tem a mesma qualidade lá do que na fase de grupo da Libertadores. E aí pode-se trazer talvez um camisa 9 agora, não o preciado, mas um, né, mais
digamos assim, de um nível menor, para depois trazer realmente o camisa 9 que vai fazer a diferença. Eu pensaria já em dar o pulo do coelho, trazer já realmente um cara para chegar e já ser o camisa 9, que é menos um problema na cabeça, mas vamos ver como vai ser. Isso aí, já pulei aqui para o nosso segundo nome e vamos ver se é esse o cara ou se vai ficar para o primeiro nome, né? O segundo nome aqui de sugestão para centroavante é o Maximiliano Silveira. Ele tem 24 anos. Se eu não estou enganado, é o jogador mais jovem dessa nossa lista de 15 aqui, né, Lucão? Entre defensores, meio-campistas e centroavantes. O Maximiliano, ele é uruguaio e o clube atual, então ele é vinculado ao Cerrito, lá do Uruguai. Acredito que não seria um problema a questão do vínculo dele, né? Acho que o América conseguiria aí resolver essa situação numa negociação com ele. Então, me fale mais da questão de dentro de campo. Como que é o Maximiliano? É aquele centroavante mais de presença diária? É um jogador que cai mais pelas beiradas, que vai conseguir apoiar um pouco mais a construção de jogadas? Me fale mais sobre ele. Ele é o artilheiro do último campeonato uruguaio, num clube pequeno, né, no Cerrito, conseguiu chamar a atenção. É o centroavante o mais novo e o mais móvel de todos os nomes que a gente trouxe aqui. Esse é aquele que sai da área, que busca jogar, inclusive pode jogar aberto também, joga tanto aberto quanto centralizado, busca jogo fora da área, participa da construção das jogadas, tem velocidade, até pela idade, né? Tá como você falou aí, na flor da idade. É um jogador muito interessante que o clube dele, o Cerrito do Uruguai, ele tem interesse em colocá-lo no mercado de Libertadores, né? Lógico, não falou do América, porque a gente ainda, esse ano que nós vamos começar a ficar famoso, muita gente vai conhecer a gente a partir desse ano aí, mas o clube tem interesse em colocá-lo no mercado, na vitrine de uma competição internacional, até para chamar a atenção de clubes europeus e conseguir uma venda com um valor maior. Então eu acho que um empréstimo o América conseguiria. O salário não acredito ser uma coisa fora da curva, pelo clube que ele joga, por ser um jovem jogador, mas não tão jovem assim, né? 24 anos. Então, eu acho que seria uma aposta do ponto de vista esportivo muito interessante e do ponto de vista financeiro muito viável. Entendi, bacana. Vamos então para nosso primeiro nome da lista aqui, é o Pablo Vegete, centroavante, 33 anos, esse um pouco mais veterano, né? Mas volto a dizer, para centroavante isso não pesa tanto. Ele é argentino e o clube atual, então tem vínculo, é o Clube Atlético Belgrano. Me fale mais sobre ele, você fez uma postagem no Twitter essa semana sobre ele, defendendo a possibilidade da contratação aí. É hoje a nossa maior carência, Lucão, a posição de centroavante. E esse é o cara que está na primeira posição de indicação dessa lista. Então, sobre esse especialmente, eu queria saber cada detalhe. Esse é uma indicação muito que tem o meu dedo, sabe? Esse aí, pouca gente vai conhecer, muitos nomes que a gente passou aí, muita gente conhece, principalmente dos atacantes. Esse é para quem acompanha mesmo o futebol argentino. Ele é o 9 raiz, sabe? O que está em falta mesmo, Alisson. É o estilo Fred. Gente, não estou falando que ele é o Fred, pelo amor de Deus, hein? Vamos falar de estilo de centroavante. O Fred, né? Vamos voltar lá atrás no América, o Silvio, que quem é da nossa geração aí vai se recordar. O estilo Zé Afonso, né? É aquele 9 raiz, o 9 que fica dentro da área, que sabe o caminho do gol, sabe as brechas dentro da área para poder chegar até o gol, mas também faz muito bem o pivô, segura muito bem a bola lá na frente, ajuda muito no jogo aéreo. Faz gol de cabeça? Mas muito.
mas é muito gol de cabeça. Acho que 70%. Ele lembra muito também o Jardel, quem é da nossa geração vai lembrar. Então, assim, é um atacante, é um fazedor de gols. É um fazedor de gols, sabe? Muito profissional. Eu acho que ele ia chegar aqui no América, essa questão do grupo aí, de receber ele, ia ser um cara que ia virar também uma liderança dentro do América, assim como o Matheus chegou e virou. É um exímio profissional, vai ser pai agora e a gente sabe que isso ajuda no amadurecimento também no atleta, total. Sabe? E assim, é um cara que está disputando a segunda divisão argentina já há 3 temporadas, apesar de ter um bom salário, ele tem um salário de jogador de Série A da Argentina, mesmo jogando a Série B. E só tem contrato até o meio do ano. Teve uma última Série B iluminada ou vem de temporadas aí tendo regularidade, Lucão? Foi um ponto fora da curva ou não? Ele tem uma sequência de temporadas aí fazendo gols. A gente pega as 3 últimas temporadas dele, o Alisson, pelo Instituto de Córdoba, quando ele ainda estava no Instituto, ele fez 23 jogos e 15 gols. E nas 2 temporadas dele com o Belgrano, na primeira ele fez 20 jogos e 14 gols, e o ano passado 38 jogos e 20 gols. Então, assim, é uma baita de uma regularidade. E eu acompanhei algumas entrevistas, né, quando eu estava fazendo um relatório dele para buscar, quando ele saiu do Instituto para ir para o Belgrano, a gente sabe a paixão do futebol como ele foi muito criticado. Ele saiu de um rival do Instituto de Córdoba para ir para o Belgrano de Córdoba. E aí, na coletiva de imprensa dele, ele falou: gente, eu visto a camisa do clube que eu estou jogando, eu sou profissional, eu não sou torcedor. Então, assim, eu coloquei a proposta do Belgrano na mesa do presidente do Instituto. Eram 3 anos de contrato, com um salário 3 vezes maior, tal. Ele não cobriu. Eu tenho família, eu tenho papapá. Falou tudo e assim, me chamou muita atenção mas o contrato acabou, entendeu? Então, ele estava livre. Então, assim, é um exímio profissional. Você pesquisa, você só acha pessoas realmente falando da dedicação dele nos treinos, não tem problema com peso. É um jogador muito família. Assisti algumas lives ainda lá do começo da pandemia dele, quando estava sem treinar, ele contando como ele fazia para treinar, investiu, praticamente montou uma academia na casa dele. Assim, esse aí, eu tentei de todas as maneiras convencer o Salum a trazê-lo, mas eu não consegui, infelizmente. Esse é um nome que eu veria, por exemplo, por ser mais experiente, eu arriscaria muito mais a contratação dele do que de um Wellington Paulista. Deixa eu te fazer... Por mais que vai ter... fica à vontade, Alisson. Deixa eu te fazer uma única pergunta aí para ver se encaixa dentro do sistema do América. Eu tenho muito essa preocupação. Eu te fiz essa pergunta nos meias, te faço agora no centroavantes também. Para mim o futebol é muito coletivo e o América tem sido um sinônimo disso. O América é quem mais tem feito bem o futebol coletivo dentro do Brasil, e talvez esse seja o nosso grande diferencial, pelo menos eu enxergo assim. Nós não temos um diferencial técnico acima de outras equipes, nós não temos um diferencial financeiro acima de outras equipes. O que nós temos é um time que joga coletivamente e um time que taticamente se entrega muito. Esse centroavante, Pablo Vegetti, ele, além de ser esse fazedor de gols, ele contribuiria ali com aquele primeiro combate, com aquela vontade em recuperar aquela bola. A gente sabe que quanto mais próximo se recupera a bola do gol adversário, melhores são as condições, né? Um dos segredos aí do futebol moderno é tentar recuperar a bola cada vez mais perto do gol adversário. Como seria o Pablo Vegetti, que já tem 33 anos, nessa situação aí de combate, recomposição, ajuda quando não se tem a bola? Como é o jogo dele quando não se tem a bola? Muitas vezes eu falo aí, conversando com alguns americanos, que eles olham a parte do jogador só com a bola. E hoje você falou uma coisa muito interessante. Hoje, no futebol de hoje, o jogo, por exemplo, o Gustavinho, para mim, do América, não está pronto porque até hoje não sabe jogar sem a bola.
é muito bom tecnicamente, com a bola nos pés, etc e tal, mas sem a bola é uma negação. Então ele não está pronto. O Vegete não. O Vegete é um jogador que ajuda demais no primeiro combate. O treinador do Belgrano é um treinador adepto do jogo posicional, e o jogo posicional ele exige isso, né? Que quando você perde a bola, você já tem que atacar para tentar recuperar a posse de bola. E ele faz isso muito no time do Belgrano. Ele é o jogador do primeiro combate lá, aquele que vai lá encher o saco, que agora, né, o goleiro sai jogando ali ou com um lateral que volta um pouco, ou quando você tem um zagueiro com qualidade para sair para o jogo, ele é aquele primeiro jogador ali. Lógico, não é aquele que vai ficar correndo atrás de lateral, né, voltando para ajudar a volante, mas ele ajuda e muito no primeiro combate ali, próximo ainda da saída do campo defensivo adversário. Beleza, então esses foram 5 nomes aí, as 5 indicações do mercado sul-americano dentro da realidade do América. Não são os 5 principais centroavantes do mercado sul-americano, não. São 5 nomes dentro da realidade do América como sugestões aí do mercado sul-americano.